Existem alguns raros vinhos que são produzidos não apenas para serem degustados, mas sim para serem interpretados através da linguagem que carregam. E o champanhe Cartier Cuvée Pommery é exatamente uma dessas joias vínicas raras. Bem-vindos ao Baco Valley, onde o aprendizado, história e conhecimento constroem a verdadeira cultura vínica. Eu sou Daiane Casal, comunicadora e expert em cultura vínica. Nesta videoaula sou a sua curadora para este tema. Então vamos lá? Olha, começando. Como dizem os portugueses, hostilidades já começaram. Agora vamos começar a videoaula. Para que essa aula se torne também mais interessante, eu preparei aqui uma sequência de slides para acompanhar o nosso conteúdo e, portanto, vamos começar aqui pelo início. A ideia é dessecar exatamente os códigos do luxo através desta análise deste vinho em especial, desta joia vínica chamada o Champagne de Cartier, um couvert. E para tal, eu decidi iniciar essa reflexão e também abordagem deste assunto informando exatamente alguns pontos interessantes das duas marcas envoltas a esse produto. O cliente é a Cartier, que fez uma encomenda para Pommery, fazendo ali uma colaboração de produção para se chegar a um determinado produto, mas não é um produto por si só, né? É todo um símbolo que ele representa, é todo uma interpretação, um código que ele comunica, que é isso o que eu vou expor através desta aula, e seria interessante vocês acompanharem cada ponto do raciocínio. A começar que existem inúmeros códigos invisíveis dentro do mercado do luxo. E o vinho por si só já é um código. E quando ele está associado a branding de marcas, ele comunica identidade através dessa linguagem construída com códigos. Aqui a gente pode observar essa garrafa e aqui tem um código muito claro sobre a identidade da marca Cartier. Para quem conhece a marca, é cliente ou teve contato ao menos com algum produto ou até com de uma outra forma, todo o produto da Cartier ele é embalado, envolto de uma caixa vermelha belíssima, um packet de fato belíssimo. E aqui nesta imagem fica muito claro essa identidade, essa comunicação através da embalagem deste vinho. Para iniciar, vamos falar das duas marcas em si, alguns pontos interessantes. A Cartier, por exemplo, ela foi fundada em 1847 em Paris, é uma empresa francesa com toda uma história, uma construção de imagem belíssima através das suas joias raras e de fato com um olhar não só de raridade como peças exclusivas, mas sobretudo voltando a um público muito seleto de reis, rainhas, a alta sociedade, e dentro disso se firmou desde a época da sua fundação até a atualidade com essa joalheria com a alta joalheria. Então, esse é uma identidade da marca preservada desde 1847. E aqui tem alguns exemplares para vocês terem uma ideia do que é o core
em si da Cartier, de trabalhar com muitas peças raras, de designers raros, mas não só. As pedras, as peças preciosas que compõem esse designer muito característico da empresa, dessa identidade comunicada através das suas joias raras e de qualidade ímpar. Aqui temos alguns colares, aqui no canto um relógio muito clássico da Cartier com brilhantes, enfim. São objetos muito interessantes de serem analisados para pontuar muito bem do que a gente está falando, da alta gama de joalheria. E, de fato, quando hoje o mundo da moda, das joias, do luxo, ele tem comunicado transitado em alguns aspectos com algumas peças vindo para uma classe mais emergente. Muitas dessas empresas que trabalhavam com moda, com joia, da alta sociedade, que só pessoas de muito poder aquisitivo conseguiam adquirir essas peças, eles têm hoje produtos como fala, de entrada, para poder começar a acessar esses canais do luxo, como, por exemplo, perfumes, óculos, lenços, coisas do valor, um valor menor de aquisição dos seus produtos, não perdendo a identidade da marca, mas sim fazendo com que a marca seja trabalhada também nesses pontos, desses canais onde outras classes sociais têm acesso e podem ter acesso. Diferente de comprar uma coroa de uma rainha ou um colar lindíssimo desse, ter o acesso a comprar um perfume ou um óculos, por exemplo, é muito mais fácil os emergentes de fato ali adquirirem esses produtos. Mas é muito interessante colocar aqui a Cartier em si, ela é do grupo Richemont e ele vale o grupo, não consegui o dado do preço exato da Cartier quanto vale, mas a gente pode aqui fazer uns ensaios através de alguns números que eu consegui encontrar. Como, por exemplo, o grupo Vale hoje está em torno de 80 a 100 bilhões de euros. A Cartier representa cerca de 50% do faturamento do grupo. No ano de 2025, por exemplo, ela chegou ali num volume de vendas de 21,4 bilhões. Teve um crescimento de 50% nos últimos 5 anos, pós-Covid, para vocês terem uma ideia de quanto esse mercado teve uma ascensão enorme. A Cartier, junto com a Van Cleef, é o motor do grupo, de fato, da busca dessa alavancagem aí de crescimento de 50%. Eles estão presentes em 150 países, em mais de 1.200 pontos de venda. O foco muito forte, eles estão dentro da própria Europa, mas também nos Estados Unidos, na China e no Oriente Médio. Aqui alguns outros exemplares de joias deles, as peças são de fato muito exclusivas, com uma lapidação perfeita nas suas pedras, e assim cria-se essa identidade única dessa marca construída com um brand fantástico e com muita storytelling para contar. A Cartier foi fundada em Paris, como já disse anteriormente, na rua de la Rue de l'Épée, e também tem lojas para todo lado, como disse, mas umas muito famosas são a do Bond Street, em Londres, e a da Quinta Avenida também, em Nova York, além dessas aqui que eu estou mostrando aqui algumas imagens dessa que fica em Paris, na Rue de la Paix. Já a Pommery tem toda uma história dentro da região da Champagne, na França. Também tem uma identidade muito peculiar, muito única, com um storytelling enorme, onde a Madame Pommery
fundou em 1868 a empresa, e um detalhe muito interessante dos espumantes da Pommery é que eles foram os inovadores ali com a versão Brut. Então, antes da Madame Pommery e do Pommery introduzirem esse Brut, eram muito mais os produtos com muito açúcar residual. E eles vieram com essa inovação, elevando a qualidade, colocando ali muito mais elegância a essa bebida fantástica que é o champanhe. Aqui ela era uma apreciadora, era de arquitetura inglesa, então a característica da sede lá da empresa em Reims, em Champagne, nesse estilo aí inglês, e muito curioso a gente ver essas peculiaridades e essa perpetuação da história, que é o que constroem de fato os brands de marca, as identidades, a fidelidade à essência da marca. Então, a Pommery hoje ela faz parte do grupo Vranken Pommery Monopoly, e ela vale muito menos do que lá a Cartier, onde está dentro do outro grupo. Aqui vale 0,1 bilhões de euros. 150 a 400 milhões de euros é a estimativa que representa a marca, o Pommery, do produto. No último ano, no último dado que se tem é de 2024, que representou 304 milhões de euros à venda, está presente em mais de 100 países. Fica ali 65 a 67% é um produto que é exportado, mas fica muito concentrado ainda o Pommery dentro da própria Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, Japão e na Austrália. E um dado curioso que eu observei, analisando algumas coisas que eu estudei, é que o Pommery é muito vendido em duty free nos aeroportos pelo mundo. E aqui um código, o vinho como código, é algo que eu quero abordar muito melhor com vocês. Então, a ideia é dessecar esse tema com o vinho como o código de luxo. Colocando aqui, vamos lá. O universo do vinho e do luxo tem muito para se analisar através do próprio consumo versus a interpretação que esses elementos, esses produtos se colocam no mercado. No caso do vinho, dentro do universo do vinho, dentro do universo do luxo, o consumo é diferente completamente da interpretação. Então, no caso do vinho, é ir muito além da taça em si. E aqui a gente vai fazer um contraponto para analisar essa afirmação. No caso da Cartier, onde existe impregnado o DNA do luxo, da alta joalheria, do desejo de peças únicas, e do outro contraponto, nós temos ali uma empresa emblemática, uma casa emblemática da região da Champagne, onde implantou ali uma inovação e que todos os outros produtores seguiram ali a mesma linha de fazer o Brut também. Isso foi muito interessante, aconteceu em 1874, para vocês terem uma ideia dessa diferenciação aí de diminuir ali o teor de açúcar residual do vinho em si. E essa técnica do savoir-faire tão importante dentro das casas de champanhe, e lembrar que o champanhe é um produto de celebração, é muito alardeado como celebração, apesar de que nós do mundo dos vinhos sabemos muito bem que um champanhe, assim como um espumante, podem estar presentes no nosso dia a dia de uma forma brilhante, inclusive acompanhando toda a refeição. Mas existe aquele pensamento
que está na cabeça das pessoas do champanhe está ligado também com a celebração. Então, essa união desses elementos entre essas duas marcas tornam esse produto muito especial, onde se juntam, onde se convergem literalmente esses dois universos de empresas completamente diferentes, de core de business diferentes, e através dessa união não nasce apenas um produto, não nasce apenas um champanhe, nasce sim um símbolo. E que para muitos é muito interessante analisar que só conseguem ver aromas e sabores. Desculpem aqui pela digitação. Para poucos, ele de fato, o champanhe, ele é uma linguagem que carrega um repertório, onde visivelmente nós conseguimos ver nas pessoas capital cultural, há uma sensibilidade maior de ir muito além do óbvio, e ali um posicionamento que não precisa de palavras. Eu estou falando do próprio espumante Brut Cartier, esse couvert tão especial, que foi produzido desde 1947 para comemoração de 100 anos da Cartier. Só que de lá para cá houveram várias produções onde atendem uma demanda da própria Maison como símbolos de experimentação em diversas coisas que eles utilizam. Isso é bem interessante, eu vou falar para frente. E aqui começa um verdadeiro luxo de fato. E não é um luxo de um consumo em si, mas sim da interpretação do que aquela garrafa que chega ali comunica. E os pilares do luxo, do champanhe Cartier em si, carrega como herança, raridade e storytelling. Vamos aqui dessecar esses três pilares do luxo desse champanhe. A herança da própria Pommery, com a sua história, sua larga história, o savoir-faire de produção, esse legado que essa marca trouxe para o universo dos espumantes, a elegância associada a tudo isso, e junto do símbolo do território simbólico que é a própria região da Champagne e a produção desse produto icônico que se tornou referência de celebração, de luxo, de qualidade, elegância para todo o lado no mundo. Aí o segundo pilar é a raridade. Lembrar que a Cartier ali está envolta de um luxo que não se democratiza, onde atende rainhas, reis, altas autoridades, enfim, pessoas de muito poder aquisitivo. E a gente não está falando de um universo normal de ricos, né? É de um universo realmente muito acima. E tem ali um distanciamento, criando essa raridade, um distanciamento do posicionamento diferente e que seleciona de uma forma natural o próprio consumo dessas peças. O storytelling é sempre ali voltando para o desejo, né? E a exclusividade. E o valor não está apenas no que se vê, no que é óbvio, mas sim do que se sabe por trás de tudo aquilo que identifica a marca em questão. E esse é o detalhe, é ir muito além do que simplesmente aparenta ser uma coisa de valor. O luxo não está no líquido, mas sim na história que o envolve. Aqui, se vocês observarem, essa garrafa, por exemplo, é uma garrafa já bem mais recente. Essa foi produzida com 32 parcelas, ou seja, 32, feita a partir de um couvert de 32 vinhos, de 32 parcelas de Pinot Meunier, é um rosé, já vem com um brand diferente, ou seja, a garrafa já é escura, ali comunicando já um produto diferente da marca. E interessante falar que esses detalhes sutis
que pode parecer despercebido para as pessoas que não são do universo do luxo ou que não se identificam com esse repertório, ou ter esse capital cultural, é que não conseguem visualizar a preciosidade que está na sua mão, porque o líquido já se sabe, deve ser uma coisa extraordinária, mesmo quem ainda não provou. Se você se deparar com algum produto assim, pode se ficar tranquilo que é já de se esperar que o produto em si ali é fantástico, mas o que ele quer comunicar é muito mais do que entregar um produto com uma qualidade ímpar, de qualidade extraordinária. E sim todo esse brand, esse cuidado que envolve o nome da marca, com as cores da marca, com o cuidado do package, que justamente é o mesmo que envolve não só os relógios, as joias da Cartier, e também colocando ali o próprio vinho da mesma forma que eles entregam para os seus clientes, que eles literalmente embrulham nessa embalagem lindíssima, que cada joia e cada produto deles tem uma embalagem de tamanhos diferentes, óbvio, formatos diferentes, mas sempre obedecendo essa identidade visual do dourado, do vermelho, e isso é muito interessante que eles levaram até para a produção desse vinho em si. E aqui as experiências sensoriais como experiência simbólica. Aqui a gente pode abrir um leque para falar de que aqui no caso a Cartier, além de fazer eventos onde envolve a alta moda, eventos de arte, teve ali um insight também de estar em volta da alta gastronomia, de essas novas experiências e imersões do turismo de luxo, onde muitos lugares você tem experiências muito exclusivas e, claro, com isso, uma garrafa com a marca Cartier, estando na mão do público correto, sabe avaliar aquilo ali como um belo de um mimo. No caso da Cartier, eles têm uma outra ação muito interessante. Isso, eu imagino que deve ser nas principais lojas deles, a de Paris, a de Nova York e a de Londres, por exemplo. Quando você adquire uma peça de valor elevado, óbvio que não é, você não vai lá comprar um óculos e vai ganhar uma garrafa, não é assim. Mas o fato é que quando o treinamento das pessoas também para articular e perceber qual é o cliente, qual é o momento, qual é a venda que você vai fazer ali e qual a experiência causar, a melhor experiência dentro do ambiente da loja também para o cliente e se tornar a experiência inesquecível. Então, quando se finaliza a compra em si e se faz o check-out, né, da compra, alguns vendedores, algumas atitudes de servir essa taça de espumante. Então, eles mandaram fazer também meias garrafas, além de garrafas Magnus para outros tipos de evento, mas essas meias garrafas, ele vai lá e serve, faz um brinde. Muitas vezes é um presente para a esposa ou um presente para si mesmo, enfim. É muito interessante você vivenciar esse mundo do luxo e perceber essas sutilezas. E não é servir um espumante ou um champanhe de qualquer marca, é da própria marca da empresa. E isso é que é algo que se torna um diferenciador. E aqui é ir muito além das perlagens maravilhosas de aromas e sabores e nuance, mousse em boca, de uma qualidade ímpar, ir muito além do que simplesmente o líquido em si. Esse é o detalhe desse tema dessa aula que eu queria abordar com você. Não é só ir muito além do que o líquido em si nos traz e nos faz perceber, mas você conseguir identificar tudo o que a marca comunica através de toda essa simbologia, nesses minúcias de detalhes aqui, inclusive da própria etiqueta do champanhe. E lembrar que degustar é completamente diferente de experienciar.
E aí vem o ritual como parte do luxo em si. O luxo como identidade é um belo exemplo aqui do que a Cartier fez, encomendando esses champanhes na Pommery, aliando o core da Pommery para o seu core. E lembrando que eu fiz essa analogia, essa comparação de números no início da aula, mostrando o tamanho da Cartier e mostrando o tamanho da Pommery. Mas ambas se comunicam, elas se entrelaçam num simbolismo que trabalham no mercado de luxo, ambas em cada setor. Lembrando que tem ali uma diferença enorme de aspectos que a gente poderia aqui falar, mas não é o foco dessa aula, do porquê os volumes são tão diferentes, mas o fato é que o valor agregado das joias são muito maiores, também o que o mercado subentende-se de uma empresa de champanhe, muito investimento, um valor, muitas intempéries da natureza, é uma série de detalhes que são analisados para poder dar valuation no mercado e quando você, muito valor agregado, imobilizado dentro das operações, volumes de estoque, tamanhos de caves, tamanhos disso, daquilo, enfim, e já imaginem vocês a gente comparar aqui uns 10 colares daqueles que eu mostrei no início, com tantas garrafas para dar tantas garrafas de um produto como esse. Então tem uma diferença enorme e óbvio que isso é repercutido não só no valuation da empresa e como dos próprios produtos. O que você consome literalmente comunica. No universo do vinho, isso fica sempre muito evidente. Aí eu pergunto assim: não é apenas uma escolha que você pode fazer quando você escolhe um vinho, mas sim o repertório que você tem. O verdadeiro luxo, ele não grita, ele sussurra e apenas algumas pessoas o reconhecem. O verdadeiro luxo não precisa ser explicado, ele é reconhecido. E isso é um sinal de refinamento de repertório e um forte investimento em capital cultural. Algumas pessoas bebem champanhe, outras o leem e o compreendem. Lembrar que luxo sem cultura é só preço. Agora eu vou finalizar deixando essa frase, essa pergunta aqui para você e para você refletir. Afinal, você consome ou interpreta os vinhos que chegam na sua taça? Quero te convidar aqui para receber esse presente, já que você chegou até o final. Eu estou partilhando junto da comunidade do canal Baco Valley, onde vai ficar aqui o link de anexo na legenda deste vídeo e também nos siga no Instagram, baco.valley. Lá também tem o ícone para você entrar de forma gratuita na comunidade do canal Baco Valley. E toda a finalização de aula eu deixo um material extra complementar a aula. Nesse caso, eu também trouxe aqui um material complementar que eu já redigi há algum tempo e é um artigo que vai de encontro também com duas empresas importantes que juntam o seu core no mercado de luxo e que envolve o vinho. E isso é sempre fantástico poder partilhar. Se você quer saber, eu já vou te dar uma dica. Tem a ver com vinho e carro, mas carro, olha, de alto nível. Então, entra lá na comunidade para você ter acesso também a esses conteúdos exclusivos e complementares às aulas. E se você deseja crescer dentro do universo do vinho, eu te convido a acompanhar o meu blog daianecasal.com, porque para lá eu redijo para o mundo de Baco diversos assuntos interessantes, sempre envolto da cultura vínica, que é também um mecanismo de fazer crescer o seu próprio capital cultural. Obrigado pela atenção, eu te aguardo aqui na próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, clica e dá o like, compartilha no grupo de todas as pessoas que você acha que vai se interessar por esse tema. E te aguardo aqui na próxima aula. E é isso.
Tchau, tchau.